O principal motivo que as mães e os pais me procuram é para avaliar a pisada do seu filho, a forma como ele anda, o tipo do pé. Na maioria das vezes a criança tem o pé plano, o pé chato. Esse pé, ele causa algum problema, ele tem que usar palmilha, a gente tem que fazer alguma cirurgia nesse pé plano. Eu sou o Caio Augusto, médico ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo, e hoje vou responder algumas questões sobre o pé plano infantil. Antes de eu falar sobre esse tema muito comum no nosso dia a dia, eu vou chamar a atenção para um dado que tem aqui no nosso canal no YouTube, que mais de 80% das visualizações do nosso canal são de pessoas que não se inscreveram ainda nesse canal. Então, se você quer que essas informações, esses vídeos alcancem o maior número possível de pessoas, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir, por favor, para se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo. Então, por definição, o pé plano é quando o paciente não tem aquele arco medial longitudinal, ou quando esse arco ele é muito pequeno e muitas vezes o paciente, na hora da pisada, a parte de trás, o retropé que a gente fala, ele fica para fora. Então isso é a definição do pé plano. A criança ela nasce já com esse pé plano por conta de frouxidão ligamentar, por conta de hipermobilidade de uma articulação, principalmente uma que chama subtalar, e por conta de uma camada de gordura que fica naquela região. Na maioria das vezes, durante a primeira década de vida, com o desenvolvimento neuropsicomotor do paciente, com o desenvolvimento neuromuscular, as estruturas ósseas começam a se consolidar, a frouxidão ligamentar que o paciente tinha anteriormente começa a ficar um pouco mais rígida, e a musculatura do pé começa a fortalecer, e com o passar dos anos o paciente, a criança vai desenvolvendo aquela curvinha na parte interna do pé, aquele arco longitudinal medial que a gente chama. Prova disso é que 54%, mais da metade das crianças com 3 anos apresentam o pé plano. Quando a gente avalia as crianças com 6 anos, apenas 24% tem o pé chato, tem o pé plano. Isso prova que com o passar dos anos, com o desenvolvimento desse pé, melhora o posicionamento. Existem alguns fatores de risco para a criança ter o pé plano. Primeiro, meninos. Então, criança do gênero masculino, sexo masculino, ela tem maior chance de ter o pé plano. Os estudos hoje mostram que as meninas conseguem esse desenvolvimento neuromuscular, desenvolvimento de pisada mais rápido do que os meninos. Um outro fator também são crianças moradoras de área urbana. Então foi feito alguns estudos comparando crianças de áreas urbanas e áreas rurais e mostraram que as crianças das áreas urbanas têm maior prevalência de pé plano. Isso se dá por alguns fatores. Primeiro, o uso de calçado fechado, enquanto que as crianças das áreas rurais muitas vezes usavam sandálias ou até mesmo ficavam descalços. Atividade física, então nas áreas rurais a atividade física muitas vezes é maior do que nas áreas urbanas, e também em relação ao sobrepeso. Então os estudos mostraram que as crianças das áreas urbanas têm uma taxa de sobrepeso maior, e o sobrepeso também foi associado a uma maior incidência de pé plano. Então, como que se dá o diagnóstico do pé plano na criança? Sempre quando a gente atende o paciente no consultório, a gente tem que avaliar se esse pé plano ele é fisiológico ou não. Então, tem alguns casos de pacientes que têm algum problema de desenvolvimento neuromuscular, desenvolvimento neurológico, que aumenta também o risco de ter o pé plano. Quando o paciente tem uma doença reumatológica também, quando o paciente tem uma patologia que chama coalizão tarsal. E que é isso? Que é a fusão total ou parcial de 2 ossos. Também aumenta a chance de ter esse pé plano. Só que na maioria das vezes o pé plano é um pé plano fisiológico, ou seja, um pé plano que não tem relação com nenhuma das características que eu falei anteriormente. A gente pode solicitar algumas radiografias, que dependendo da idade da criança a gente já consegue ver um pouco da parte óssea na radiografia. E no exame físico a gente avalia também principalmente o encurtamento da cadeia posterior, o encurtamento da região da panturrilha.
que aproximadamente 25 a 30% desses pacientes com pé plano podem ter um encurtamento da cadeia posterior. Ao contrário do que muita gente imagina, na maioria das vezes o pé plano fisiológico ele não causa dor. Então o paciente consegue fazer as suas atividades do dia a dia, correr, brincar, sem mais complicações, sem nenhum problema. A partir do momento que esse pé começa a causar dor no paciente, a gente indica o tratamento adequado. Hoje na literatura existem várias evidências falando sobre diversas formas de tratamento. O uso da órtese, foi feito alguns estudos mostrando que a utilização de palmilhas durante 5 a 10 horas por dia, num prazo de 12 semanas, mostrou uma melhora em relação à formação do arco longitudinal medial. Antes eu tinha falado que muitos pacientes apresentam encurtamento da região posterior, da região do tendão calcâneo, tendão de Aquiles, um alongamento na fisioterapia e o fortalecimento de uma musculatura que fica no pé, que chama foot core, que a gente fala, o fortalecimento desses músculos melhora também o posicionamento e o formato desse pé. E nos casos que as órteses, calçados, palmilhas e a fisioterapia não melhoram, daí a gente começa a pensar em cirurgia avaliando cada caso. As cirurgias elas podem envolver partes moles, ligamentos, tendões, envolver partes ósseas através de osteotomias, que são cortes ósseos, ou em alguns casos artrodese, que é quando a gente trava uma articulação, e também pode lançar mão de uma artrorrise, que a gente coloca um dispositivo dentro da articulação do paciente para não ficar tendo um aplainamento muito grande do pé. Mas as indicações cirúrgicas a gente deixa em último caso, são exceções. Então, como mensagem final, a gente vê que os estudos mostram que a criança com um bom controle de peso, uma boa alimentação, fazendo atividade física, andando, às vezes descalço, ela consegue ter uma boa evolução na formação e na sustentação de peso e no posicionamento anatômico desse pé. Eu agradeço a atenção, eu vou deixar aqui embaixo o meu site, lá onde tem diversos artigos, diversas informações sobre os temas mais comuns do pé e tornozelo. E novamente, se você se interessa em temas como esse, se inscreva, curta e compartilhe para que essas informações consigam alcançar o maior número possível de pessoas. Obrigado, até semana que vem.